Então, bom dia. Sejam bem-vindos. Estão me escutando? Bom dia. Vocês podem deixar o áudio sim, não tem problema não. Só fiquem em silêncio, porque aí eu vejo que vocês estão online, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema esquelético, é a terceira aula de sistema esquelético. Na primeira aula do sistema esquelético, nós falamos sobre as considerações gerais, o que é o sistema esquelético, para que ele serve, quais os seus tipos de células e quais os seus tipos de ossos. Na segunda aula do sistema esquelético, foi sobre o esqueleto axial. Nós falamos sobre o esqueleto médio do corpo. O crânio, o tórax, as vértebras, os discos intervertebrais, as costelas. Então, esse foi o nosso segundo encontro. E no nosso terceiro encontro de hoje, esqueleto apendicular, nós vamos falar da região de cíngulos e da região de membros superiores e inferiores, tá? O que é o sistema esquelético mesmo? É um conjunto de órgãos que tem a função de permitir a locomoção do corpo. Os ossos, eles são estruturas duras, um tipo de tecido conjuntivo especializado, que tem a função de fixar os músculos. Quando eles fixam, grudam esses músculos, eles permitem que os músculos se esticam e se contraem. Nessa possibilidade de esticar o músculo e contrair, nós temos a execução dos movimentos. Segunda função do nosso sistema esquelético, arcabouço do corpo humano. Ele mantém a forma do nosso corpo. Ele permite que a gente tenha uma posição ao sentar, ao andar, ao correr. Terceira função, proteção aos órgãos internos. Algumas calotas do nosso corpo, algumas caixas são capazes de proteger estruturas nobres do nosso corpo. É o que acontece com a calota craniana, que abriga o cérebro. É o que acontece com a calota craniana. É o que acontece com a caixa torácica na região de pulmão e coração, que abriga esses órgãos, e na região de cintura pélvica, que é a região de bacia, que acopla alguns órgãos do aparelho urinário, mas principalmente os órgãos reprodutores femininos, útero, trompas, ovário, e por aí vai. O sistema esquelético ainda tem a função de produzir e armazenar a medula vermelha. A medula vermelha, ela está presente principalmente nos ossos longos e ela tem a função de produzir células sanguíneas hematopoéticas, que são células-tronco indiferenciadas, que geram todos os outros tipos de célula. Além da medula vermelha, eu tenho a medula amarela, que é a medula responsável por armazenar e produzir os triglicerídeos, ou gordura, que lubrificam os ossos, que absorvem os impactos e que distribui melhor a força, diminui o atrito entre essa região, além de funcionar como reserva energética. Além disso, os ossos também eles participam da hemostasia mineral. O que é a hemostasia mineral? Nada mais do que o equilíbrio do cálcio. Cerca de 90% a 99% do cálcio do nosso corpo está armazenado nos nossos ossos. Eles ficam estocados até a morte? Não. À medida que o nosso corpo precisa, esse cálcio sai do osso, cai na corrente sanguínea e vai para a região que necessita. Tudo bem? Estão me entendendo? Tranquilo? Sim. Aí, pegadinha de prova para vocês. Essa parte todo mundo gosta, pegadinha de prova. Eu vou até anotar, peraí. Ah, tu vai anotar? Cerca de 90%, olha a afirmação, cerca de 90% do cálcio do nosso corpo fica estocado nos ossos até a morte. Verdadeiro ou falso? Não. Falso. Não. Por quê? Falso, beleza. Por quê? E quando o corpo necessita, ele cai na corrente sanguínea e tal. Arrasou, isso mesmo. Hemostasia mineral. Isso mesmo. Gente, pensem bem, outra justificativa. Se o cálcio ficasse estocado até a morte, a gente ia ter osteoporose? Não. Osteoporose, diminuição do cálcio. Isso. O osso se torna mais poroso e mais frágil. Se o cálcio ficasse estocado até a morte, nós não teríamos osteoporose. Isso, mais resistente. Quem lembra o que é osteoporose? É a falta de cálcio, né, nos ossos. E isso também diminui a quantidade de cálcio no osso. Além disso, eu tenho uma diminuição da quantidade de osso compacto, os ossos ficam mais porosos. Diminuição da rigidez. Isso, fragilidade. E o que mais? Professora, só os idosos que têm osteoporose.
Não, tem jovens que podem ter osteoporose, tá? Não é só velho, não. Mas ela é uma doença relacionada com a idade, porque no processo de envelhecimento, nós temos menor deposição de cálcio nos ossos. Entendido? Entendi. Vitamina D é importante para poder ativar as células ósseas, e isso, ativar a absorção de cálcio, imunidade. Vitamina D é extremamente importante. Falando em vitamina D, vocês viram que, mudando totalmente de assunto, que o coronavírus estava relacionado à má absorção da vitamina D? Sim, não sabia, não. Pois é, tá saindo na mídia. Tá saindo na mídia que o coronavírus, ele está relacionado a uma baixa ou uma falta de absorção de vitamina D. E essa vitamina D que ativa as células ósseas, que ativa o sistema imune, a absorção do cálcio pelo intestino e os hormônios da tireoide. A vitamina D é muito importante, tá? Então, exposição ao sol todos os dias. Sem protetor solar, de 10 a 20 minutos, tá? Agora eu pergunto, como é que eu vou pegar sol se eu só tô trancada dentro de casa? Minha irmã vai na sacada, vai no quintal, vai na varanda. Aqui, eu não tenho nem como. Tá, já revisei. Liga a lâmpada de casa e Teu olho. Então, bora, voltem para aula. Então, já falamos as funções. Bora revisar as células. Quais são as 4 células do sistema esquelético? Quem lembra? Vocês estão pescando, né? Jamais, professor, não faço isso, não. Cadê? Osteoblastos, osteoclastos, osteócitos, osteogênicas e osteoprogenitoras. Estão me escutando? Pode falar. Professor, pode continuar. As células osteogênicas, osteoprogenitoras, são as células tronco. São as células que geram todos os outros tipos de tecido ósseo, tá? O osteoclasto é a célula que gera o osso. Desativa o microfone, galera. Professora, Oi. essa última aula que teve eu não consegui assistir, ela tá disponível? Tá disponível, o link tá no ar para você ver a gravação pelo YouTube, tá bom? Ela tá no YouTube, já até me inscrevi. Aí, deixa eu dizer para vocês, bora, tira o microfone que tá ruim. Então, as células, os osteogênicas ou osteoprogenitoras, são as células troncos, são as células imaturas, são as células que geram todos os outros tipos de células do tecido ósseo, são as células indiferenciáveis. A segunda célula, o osteoclasto, é a célula que gera as duas partes do osso, a parte dura, a parte rica em sais minerais, a parte que dá solidez, e a parte mole, a parte repleta de fibras, a parte que dá flexibilidade. O terceiro tipo de células são os osteócitos, são as células maduras, diferenciadas, que dão nutrição, que dão energia para o osso, que garantem o metabolismo, que garantem que o osso fique vivo. E o quarto tipo de células são os osteoclastos, são as células do reparo, são as células que fazem reabsorção. E aí brinquei com vocês para vocês nunca esquecerem. Estou construindo um prédio. O alicerce do meu prédio são as células osteogênicas ou osteoprogenitoras. O prédio cresceu em andares. Quem fez o prédio crescer? Os osteoblastos. O prédio está ficando escuro, eu preciso de energia dentro do prédio. Quem que vai chegar? Osteócitos. Veio uma chuva muito forte, o prédio caiu, o osteoclasto entrou em ação. Tudo bem? Segunda parte, ok? Ok, professor. Então, bora agora definir os 2 tipos de ossos. Quem lembra? Quem lembra os 2 tipos de ossos? Os 2 tipos de ossos. Osso compacto e esponjoso. Isso, osso compacto e osso esponjoso. O osso compacto, ele fica para fora. O osso compacto, ele é mais duro. O osso compacto, ele é mais resistente. O osso compacto, ele fica protegendo o osso esponjoso. Ele é um osso que a unidade funcional são os osteons ou sistema de Harvard. Osso esponjoso, ele fica para o lado de dentro. Ele é um osso mais leve. Ele é um osso menos resistente, ele é um osso que a unidade funcional são as trabéculas, e por dentro dessas trabéculas passa a medula, que garante suprimento nervoso, sanguíneo para o nosso osso. Professora? Oi.
Esse tipo de osso esponjoso aí, no caso, tem maxila e mandíbula, eles têm uma diferença, né? Isso auxilia Isso. também na questão de anestésico, ó, do tipo? Sim, com certeza. Deixa eu logo adiantar para vocês. Excelente pergunta. Vocês vão aprender em anestesiologia que as anestesias a nível de maxila são anestesias, a maioria infiltrativa. O que é isso? Se eu quero anestesiar o incisivo central, eu vou rebater o vestíbulo e eu vou anestesiar essa região bem aqui, ó. Ou seja, eu vou anestesiar próximo ao dente. Anestesia infiltrativa. Já na mandíbula, vocês vão tentar anestesiar um molar nessa região e não vão conseguir, porque o predomínio de tecido ósseo na mandíbula é um tecido compacto. Então, a anestesia na mandíbula, na maioria dos casos, é uma anestesia troncular. É uma anestesia lá no tronco do nervo alveolar inferior e é uma anestesia que atinge todo o ramo da mandíbula, ou seja, uma anestesia lá todo. É uma anestesia mais incômoda, é uma anestesia que leva uma maior quantidade de anestésico, tá? É por isso que eu brinco muito, é muito difícil errar uma anestesia na maxila. Na mandíbula já é mais fácil. Entendido? Professora, Oi. em relação à anestesia, por que quando o dente está inflamado a anestesia não pega? Não é que a anestesia não pega, esse é um grande mito, tá? O que que acontece na verdade? Quando a gente está com processo inflamatório, nós estamos produzindo substâncias ácidas. E o anestésico, ele é básico. O que que acontece? Quando a gente mistura um básico com um ácido, neutraliza e vira um sal. Quimicamente falando, é isso. Então, funciona assim. O problema é que a gente tem que aumentar a dose desse anestésico e esperar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, é um mito dizer que a anestesia não pega em área inflamada. Pega, mas eu preciso de uma quantidade maior e eu preciso esperar um tempo maior para fazer efeito. Tranquilo? Porque assim, Respondido. a quantidade maior de anestesia, ela tem uma variável com o peso do paciente. Sim, vocês vão aprender a fazer um cálculozinho, tá? Mas, gente, é muito difícil a gente fazer dentro dos pequenos procedimentos o uso da quantidade máxima de um anestésico. Eu acho que eu usei na minha vida uma ou duas vezes a quantidade máxima, que foi quando foi fazer a extração seriada de terceiro molar, tá? Então, é muito difícil nos procedimentos clínicos a gente usar a quantidade máxima de anestésico. Podem ficar tranquilos. Tá bom? Professora, eu não entendi na hora que vai aplicar anestesia na mandíbula. Tá. É perto da glândula? É lá atrás, é na região de forame. De forame alveolar inferior, tá? A gente tem que atingir esse forame, certo? Você já viram esse acidente com o Ciro? Aham. Tá, é nesse forame que a gente tenta. Então, mais ou menos, a gente, ó, a gente vai entrar mais ou menos, ó, presta atenção. Nessa abertura, a gente palpa, no começo, depois vai sair automático, mas a gente abre bem, ó. Palpa procurando e aí a gente direciona a nossa carpulha nesse sentido, ó. E aí a gente tenta atingir esse forame e fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior, tá? Entendi. Voltando já a essa história de anestesia, já que vocês pegaram, vocês vão ver isso mais para frente, mas que bom que a curiosidade de vocês, a gente leva um pouco para o odonto. Pergunta para vocês. Como é que é o osso de uma criança? Ele tem mais tecido esponjoso, mais tecido compacto, o que é que vocês acham? Mais esponjoso, né, professora? Tem informação? Mais espanhol. Isso. E aí eu pergunto para vocês uma segunda coisa. Na mandíbula de uma criança, eu posso fazer anestesia infiltrativa? Creio que sim. Isso. Então, vocês estão deduzindo certamente isso mesmo. Em uma criança, os estudos mostram hoje que você consegue fazer um tratamento endodôntico numa criança apenas com infiltrativo, ou seja, do mesmo jeito ao redor do dente na maxila, que tem um osso mais esponjoso, lembre que criança está em fase de formação. Então, você também, a literatura mostra que você pode fazer só infiltrativo. Tá? Quando a criança é pequena, está em fase de crescimento. Alguns procedimentos mais invasivos, tipo extração, eu, Alana, ainda sou um pouco crítica, então eu faço o bloqueio para poder garantir que a criança não vai sentir dor nenhuma, tá? Mas a literatura nos comprova que a infiltrativa funciona em crianças também, devido a esse processo de formação óssea. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Então, bora. Já revisamos a primeira aula. Agora vamos revisar a segunda aula, que foi esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? Esqueleto axial. Quem lembra? O que é o esqueleto axial?
Oi, oi. Eu não tô entendendo. Só Esquele- pode repetir? Posso. Alguém lembra o que é o esqueleto axial? Professora, Oi. fala mais um pouco devagar, eu não tô entendendo quase nada. Tá certo, eu vou falar. Professora? Vocês estão me ouvindo? Axial são cabeça e olhos, Diga. coluna vertebral, tórax. E isso, alguém falou aí. Quando eu tenho uma Também. divisão... Estão entendendo? Estamos, professora. Sim. Quando eu tenho uma divisão fisiológica do esqueleto, o esqueleto é dividido em duas partes. O esqueleto axial, quando eu passo uma linha média no meu corpo, eu tenho os ossos que compõem essa linha média. Então, bora lá. Os primeiros ossos que compõem. Os ossos do crânio. Os ossos do neurocrânio, que são 8, e os ossos do viscerocrânio, que são 14. Aí eu tenho os ossos do tronco, que são o quê? Os discos intervertebrais, as costelas, tá? E eu tenho as vértebras também. Tudo isso faz parte do meu esqueleto axial. Quem lembra quais são as 3 características exclusivas do crânio? O crânio ele tem 22 ossos. Não sei, é dividido por viscerocrânio, neurocrânio. Certo? O que mais? Ele não tem nenhum Tem as algo suturas. móvel do tipo. Tudo rígido. Isso, excelente. Estou gostando. Quantos são os ossos do viscerocrânio, da face? 14. 14. E do neurocrânio? 8. 8. Totalizando 22 ossos. Pegadinha agora, bora lá. Frontal, é pau ou ímpar? Ímpar. Ímpar. É ímpar. Parietal, pau ou ímpar? Par. Maxila. Ímpar. Não, par. Mandíbula. Não, ímpar. Ímpar. Graças a Deus, pelo menos esses. Lacrimal. É o que, professor? Entendi. Lacrimal. Lacrimal. Beleza, escuta para vocês. Vocês vão conseguir memorizar onde estão esses ossos e os acidentes anatômicos se vocês desenharem. É chato, mas vocês precisam fazer isso, tá? Combinado? Para ajudar a vida de vocês. Desenhem e façam as setinhas com o nome dos acidentes anatômicos. Isso é para a vida de vocês. Eu não vou cobrar muito isso nessa disciplina, mas vocês precisam saber para a disciplina de Ciro. Vocês precisam saber ir e voltando. Combinado? É muito osso, né? É muito acidente. Eu Se sei. ele ajudasse a gente saberia, né? Deixa eu dizer para vocês. Bora lá. Quais são as 3 características que eu só tenho no crânio? Sutura, fontanela e seios paranasais. As Só pode suturas, repetir para me copiar bem aqui. repito, suturas, fontículos ou fontanelas e seios paranasais. Para o quê? Seios paranasais. Paranasais. Tudo junto. Títulos ou fontanelas, é o que, professor? Isso. E o quê? Suturas, fontículos ou fontanelas é a mesma coisa, e seios paranasais. Entendido? Entendi. Deixa eu dizer para que serve. As suturas, elas são pontos de união entre o osso, a sutura sagital, a sutura occipital, a sutura lambigoide, que eu adoro falar esse nome errado, mas isso vocês sabem o que eu estou falando, tá? Essas suturas são pontos de união entre os ossos. Quando nós temos um bebê, essas suturas elas não estão ossificadas, ou seja, elas não são pontos de contatos rígidos, elas não são pontos de contatos duros. Então, elas são separadas por um tecido conjuntivo, é como se elas fossem assim, ó, sutura sagital no adulto é assim, é uma sinostose óssea unido, e um bebê é mais ou menos assim, ó, é como se tivesse mesênquima, tecido conjuntivo ainda entre. A primeira coisa que existe, essas suturas, cabeça, é para permitir o
parto vaginal. Ou seja, quando a criança vai ser obtida através de um parto normal, a criança precisa que a cabeça se achate para poder passar no canal vaginal. Então, a primeira justificativa é para isso que serve. A segunda justificativa permite o crescimento do crânio. Então, se era assim, à medida que vai se ossificando, ela vai se aproximando e o crânio vai podendo crescer mais. Ó. Terceira coisa, se eu tiver alguma infecção dentro dessa calota craniana, esse ectomesênquima, ele é capaz de vazar, de disseminar melhor essa infecção, de fazer com que o corpo reconheça melhor, diminuindo a pressão intracraniana, tá? Além disso, como eu falei, diminui a pressão intracraniana. Então, funções da sutura. Permitir o parto vaginal. Segunda função, permitir o crescimento da calota craniana. Terceira função, permitir diminuir da pressão intracraniana. Para isso servem as suturas. A segunda característica do crânio. Repete aí, professora, por favor. As três funções? Funções? Sim. Permitir o parto vaginal. Uhum. Segunda função, permitir o crescimento do crânio. Certo. Terceira função, diminuir a pressão intracraniana. Certo. Obrigado, professor. E uma quarta função, proteção. Oi? Das suturas, isso mesmo, isso. Repete aí, por favor. Repito, bora lá. Primeira, facilitar o parto vaginal. Primeira função da sutura. Facilitar, permitir o parto vaginal. Facilitar, permitir o parto vaginal. Segunda função, permite o crescimento do crânio. Crescimento do crânio. Segunda função, crescimento do crânio. Terceira função, diminuir a pressão intracraniana. Terceira função, diminuir a pressão intracraniana. Quarta função, é uma função de proteção. Em casos de alguma inflamação acometa a calota craniana, eu tenho por onde essa inflamação se disseminar. 4 funções para sutura. Tudo tranquilo? Ah, tá. Tudo certo. Calma, diminuir a função do quê? Calma, Tá na quarta função? Quarta função? não, da terceira. Diminuir a pressão intracraniana. E a quarta? Proteção em caso que alguma inflamação acometa a calota craniana. Ah, tá bom. Tudo bem? Tudo. Então, bora lá. Tudo tranquilo? Posso seguir? Estão conseguindo me acompanhar? Pode. Tranquilo? Tranquilo. Sim, tranquilo. Então, bora lá. Sério. A segunda característica do crânio. Eu tenho as fontinelas ou fontículos. São áreas também de que o osso não se fundiu e que eu tenho uma grande parte de ectomesênquima. Ela fica situada principalmente nessa região que eu estou aqui apalpando e nessa região aqui posterior, tá? Para que serve esses fontículos ou fontinelas? Mesma coisa. Permitir o parto vaginal, que o crânio ele consiga se readaptar ao canal vaginal e permitir esse parto. Segunda função é permitir o crescimento. E terceira função também, diminuir a pressão intracraniana. Fontículos ou fontinelas. Eles só É o não que têm a função de proteção, professor? tem também, diretamente tem. Tu pode botar as mesmas funções para os dois, tá bom? Ah, sim. Tá certo? E aí eu pergunto para vocês, por que é tão perigoso quando um bebê cai? Porque os ossos, eles A são não é tão... toda formada. Ainda não foram formadas a ossificação e isso. E eu tenho áreas de ectomesênquima, tanto na região das suturas, quanto na região das fontanelas, tudo bem? E aí, o que acontece? Eu tenho uma íntima relação do meu Pode haver externo... uma separação. Isso, eu não tenho a calota óssea ainda que protege o cérebro do meio externo. E aí, às vezes, um baque, uma queda da própria altura, de uma rede, de uma cama, pode lesionar, pode gerar uma inflamação nesse tecido cerebral, tá bom? É totalmente levado ao cérebro, né? Isso mesmo. Absorvido, algo do tipo. Isso mesmo, excelente. Então, fica a dica para vocês. E aí, eu tenho os seios, que é a primeira característica só do crânio, suturas. Segundo,
fontículas ou fontanelas. Terceira característica, os seios. Seios maxilares, seios etmoidais frontais e O meu não tá mais saindo a voz da professora. Também não, travou no de vocês aí. Eu pensei que era minha internet. Oi? Travou aqui. Por isso que eu não falei nada também. Professora, repete. Travou. Seios maxilares, vambora. A gente não Seios tá nem vivendo, frontais, professora. ó. Oi. Seio Bota frontal. tudo aí, pessoal. Seios frontais, ó, nessa região. Seios etmoidais, ó. E seios maxilares. Seios maxilares, ó. Seios frontais. Seios etmoidais. Mais ou menos nessa região. Para que servem esses seios? Esses seios, eles, primeira coisa, eles são cavidades que permitem a ressonância da voz, só é possível, a emissão da voz só é possível graças a essas cavidades ocas que permitem a troca. Tá? A gente consegue falar através da presença desses seios, maxilar, etmoidal, seio frontal. É por isso que quando nós estamos gripados, a primeira coisa que a gente percebe é que a nossa voz fica fânia, a nossa voz fica rouca. Por que esses eles estão cheios de muco. Então, a segunda função desse seio, produzir muco, filtrar o ar, que são substâncias que nos ajudam a proteger contra o ar que a gente inspira, limpeza desse ar. Terceira função dos seios maxilares, etmoidais, seios frontais. Eles permitem também a diminuição da pressão intracraniana. Eles permitem o crescimento dos nossos ossos também. É para isso que servem esses ossos, esses seios paranasais, tá? Então, eu tenho os seios frontais, os seios etmoidais e os seios maxilares. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Certo. E aí, já que vocês são estudantes de odonto e gostam muito de falar sobre isso, deixa eu dizer para vocês o que acontece muito. Quando a gente faz cirurgias de terceiros molares, cirurgias mal conduzidas, principalmente de terceiros molares, mas pode acontecer nos outros molares, dependendo da localização do seio, nós podemos fazer uma força muito grande, errada, essas raízes podem estar muito próximas do seio, uma comunicação buccosinusal. Às vezes a raiz toda para dentro do seio maxilar, ou às vezes até o próprio dente pode ir. E aí a gente lesa e a boca fica em comunicação com o seio maxilar. Qual é o grande problema disso? A gente vai gerar uma sinusite no mas oi. O seu áudio está muito ruim. Tá travando demais. Tá falhando. Tá travando, professora. Estão escutando? Eu parei de... Tá muito travando ruim. muito, professora. Oi. Eu parei de falar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim, Agora- tem hora que melhora e tem hora que fica ruim. Tá, mas não se preocupem que tá tudo sendo gravado. Eu vou fazer assim, eu vou terminar a revisão e depois que eu terminar a revisão, eu dou um intervalo pra gente conversar, tá bom? Pra gente ver se a internet tá uma melhorada, tranquilo? Então, só quando eu falo, desativem o áudio de vocês. Então, tem alguém com áudio? Estão ouvindo? Oi, tudo bem? Não, tá ruim esse áudio, tá muito ruim. Vocês estão escutando ou não? Todo Mais mundo ou desliga o menos. áudio. Sim, agora tá funcionando. Tá. Diz... Professora, tá William, travando. A sua imagem trava e fica só a sua voz falando. Aí ela vai pro chiado. Aí a gente não consegue acompanhar o vídeo e a voz. Ai, vídeo de mim. Você não precisa... Não, você... Não, mas vai travando a sua voz. Aí no Vocês estão meio, ouvindo agora? apareceu uma mensagem dizendo que se eu não quisesse lhe ver, Tá travando o áudio ia mesmo. sair melhor. Oi. Estão ouvindo? Não tô entendendo mais nada. Vocês estão ouvindo? Sim, professora, sim. Então, bora
Então, bora terminar a revisão. Travem os áudios. Então, bora lá. Então, falei dos seios da face. As 3 características exclusivas do crânio. Suturas, fontinelas ou fontículos, e os seios maxilar, frontal e etimoidal, certo? E a gente passa para a região de vertebral. Ela nos permite ter ela nos frente, para trás, rotacionando a cabeça. Ela serve de ponto de apoio para a cabeça. Ela serve para ponto de união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, que são o esqueleto dos membros. Ela nos permite correr, andar. Ela nos permite também, a vertebral, ter um ponto de encerrar, de delimitar, de proteger a medula. Tudo bem? Professora, repetir, professora. Travou tudo. Não, repito. A coluna vertebral. Estão escutando? Oi. A gente viu, professora, só que trava muito, entendeu? Tenta falar pausadamente, porque trava muito. Tá, vou falar Professora, devagar. tenta desligar o vídeo. Tá, vou desligar o vídeo. Estão ouvindo melhor? Sim. Oi? Sim? Então, bora lá. Muito melhor. A coluna ela tem a função de servir de apoio para a cabeça, de permitir os movimentos de rotação, de lateralidade. A coluna vertebral, ela serve de ponto de apoio para que eu tenha a região de cíngulos e eu tenha a união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular. A coluna vertebral serve ainda também para proteger, limitar a nossa medula óssea. Tudo tranquilo? Melhorou? Melhorou, professora. Tá travando, mas melhorou. Melhorou? Então, bora continuar, tudo bem? Estão tranquilos? Tranquilos? Não estão vendo nada, né? Vamos. Não. Tá sem vídeo para vocês? Tá sem vídeo. Eu acho que tá melhor. Sim. Sim, tá melhor? Sim. Agora tá. Vou já dar o tempinho de vocês, calma. Então, bora, a coluna vertebral. Já sabe as funções, né? Eu tenho 4 regiões na coluna vertebral. Eu tenho a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região sacroiliaca. Lembram que a criança ela nasce com uma única curvatura, que é a curvatura torácica, que é a curvatura que aloja o coração e o pulmão. Quando a criança começa a estabilizar a cabeça, vai surgir a segunda curvatura, que é a curvatura cervical. A criança sentou, surge a terceira curvatura, que é a curvatura. Começou a andar, surge a curvatura sacro-coxissacral, tá? Tudo certo? Tranquilo? Entre os discos, entre as vértebras, eu tenho os discos intervertebrais. Oi? Os discos intervertebrais. Tudo bem? Tudo. Entre as vértebras, na coluna vertebral, tem a função de, primeiro, formar articulações fortes que vão permitir a absorção e a distribuição do impacto, que vão permitir que a coluna tenha uma certa mobilidade, tá? Então, os discos intervertebrais, eles formam fortes, eles permitem os movimentos da coluna, o que faz com que a coluna se movimente, e os impactos vertebrais. Lembrem que as vértebras, elas são diferentes, são de acordo com a região, são vértebras cervicais, vértebras lombares, sacrais, vértebras, tá? E a vértebra é diferente de todas as outras. São as 2 primeiras vértebras, o áxis e o atlas, tá? São as 2 vértebras da nossa coluna. E aí, falei para vocês também sobre... Professora. Oi, fale.
Tá travando Tá muito. travando Eu muito acho também. que a senhora Aqui. deveria sair Tá e travando entrar de bastante novo. mesmo. Porque eu Tá? acho que a Eu vou sua fazer internet. isso. Tá, eu vou fazer isso Mas e a mesmo gente se volta. ela Sai e sair e entra de entrar de novo. novo, acho que vai continuar a mesma coisa. Eu acho que é só Vocês estão, conexão. Deve ser a internet. vocês estão me ouvindo? Vai mesmo. Vai mesmo. Vocês estão me Não, Agora tá ouvindo? sim. travando muito. Sim. Vai, Tá vai travando. ser a Não mesma consegue coisa, escutar A até professor. gente lhe a Para ouve, sair. Mesma professora, só que coisa, a assim, gente ouve. Tá, então, ó, tá? Então vamos lá, ó, eu já estou finalizando essa parte e a gente vai para o intervalo, tá? E à medida que à medida que a gente vai envelhecendo, o que que acontece? A gente vai reduzir a quantidade de massa, de minerais, de cálcio, de fosfato, de magnésio e a quantidade de colágeno. E aí a gente tem ossos menos resistentes, e aí a gente pode ter duas condições. O bico de gaio, que é quando começa a tocar vértebra com vértebra e forma uma próxima, que são de ossos. A gente pode ter de quando de professora, Oi? dá uma pausa aí, dá pra senhora repetir de novo o que a senhora falou, porque travou bastante agora. A senhora falou bico de pato, alguma coisa assim. Bico de papagaio ou osteópode. Papagaio. É isso aí mesmo. Isso. É quando a vértebra começa a se tocar uma com a outra e projeção do osso, tá? E aí começa a ter projeções semelhantes a bico de papagaio. O nome científico é osteópode. De disco. Eu tenho lesões nos discos intervertebrais. Eles se vazam e começa a ser. É o que causa dor. A professora tá travando muito aqui. Então vamos fazer assim, ó, presta atenção. Ó, presta. Tô travando muito. Eu vou encerrar agora, estão escutando? Encerrar. E 10 e 15. Ok. Isso, Não a gente vai entendi. encerrar. Eu não 10 e entendi 15 a nada. gente volta. Tava muito aqui. Ok. Professora, Oi. eu acho que assim, não vai Valeu, mudar valeu. bastante não, porque assim, é só conexão, entendeu? Com a internet. Oi. Não vai mudar bastante assim não. Sabe? Não, mas bora fazer aula. assim, ó. A Bora fazer senhora, assim, ó. não teria como a senhora colocar muito do que a senhora está falando só no slide também e enviar para a gente? Porque auxiliaria bastante. Tudo que eu tô falando para vocês, eu já fiz, ó. Já está gravado nas aulas, vai ser disponibilizado para vocês. E todos os roteiros dos slides já estão no AVA, pelo Word. Entendeu? Tranquilo, professor. Tranquilo. Mas deixa eu dizer para Pode voltar? 10 e 15 volta, para me ver se melhora. Eu vou fazer uma outra coisa. 10 e 15. Combinado? Ok. Eu vou desligar. Ok, Até daqui a pouco. Beleza. Cheiro. Tchau. Cheiro. E aí, vamos. E agora? A gente vai até 10 e 15? Agora, bora Sai. ver se vai melhorar. Gente, Adel, é tá tão. próximo. Vai pra A ver que ela internet, nossa, gosta rapidinho. gosta de ensinar, porque diferente de outras Consegue pessoas, falar né? para o pescoço. Mas é a internet dela. Ela vai voltar e vai continuar travando. É, eu acho que era melhor ela gravar e depois disponibilizar pra gente, porque Será que se a gente tentar ir pra live não melhora? Pô, mas ela tá Sei. gravando, saca? O bagulho só é tipo a questão das perguntas aqui, ó. Pode é fugir. complicado aí. Mas nem tá dando de falar com ela Pois direito. é, mas pra quem tá assistindo a aula, eu quero assistir a aula, não quero ver a gravação depois, entendeu? Tá vendo? Acho que ela vai ter que fazer outro horário, porque agora de manhã eu acho que não vai dar. Ela falou, ela vai voltar 10 e 15. É, vamos torcer pra 10 e 15 voltar bem, né? Ok. Vamos juntos.